Adriano de Vasconcelos Leite nasceu em 11 de março de 1972, atuava como lateral, volante, onde fosse preciso ele dava conta do recado. Jogou em times como Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Motoclube, ET, Jundiaí, atuou na Europa também jogando em um time na Bélgica, ele que tem história em nosso esporte e por isso é o maestro de hoje, meu parceiro Adriano Cearense. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, João. Obrigado pelo convite, né, esse programa, Maestro da Bola. E a gente está aqui com o maior prazer, né, graças a Deus, com saúde, para a gente contar um pouco da nossa história quando nós tivemos dentro das quatro linhas, né, jogando por essas equipes. Show de bola, meu querido. Eu sei que você hoje estuda e já foi, inclusive, auxiliar técnico, mas antes eu queria começar falando sobre da história do Adriano antes de se profissionalizar. Jogou subúrbio, futsal, em qual bairro, enfim, fala um pouco de como você se encontrou com o esporte. A minha infância, né, joguei futsal nos colégios onde eu estudei, morava no bairro João 23, né, e na época meu pai jogava no Independência, né, um time lá do bairro, e eu acompanhava meu pai sempre nos jogos ali de subúrbio, né, jogos amadores, e acabei que comecei também a jogar nesse time, né, time de subúrbio, onde uma pessoa lá, seu Chico Preto, né, lá do bairro, ele me levou para o Fortaleza, eu com 12 anos, me levou para fazer um teste no Fortaleza. E cheguei lá, encontrei o Jurandir, né? E o Jurandir falou, ó, você vai treinar 15 minutos, se você aprovar, tinha mais de 500 meninos naquele dia lá. E eu treinei os 15 minutos e graças a Deus deu tudo certo, eu fui aprovado pelo Jurandir, o diretor Montenegro também. E aí começou a minha trajetória no futebol naquele dia. Já ainda com 12, 13 anos, já no Fortaleza. Ok, qual foi o ano que você se profissionalizou? Fala um pouco também dessa transição aí. Eu em 91, né? 91 eu ainda era amador do Fortaleza, estava no juniores, né? E a gente, assim, uma história que eu nunca vou esquecer, né? Que a história que mais me marcou foi o meu chamado naquele dia para ir para o profissional, né? Eu estava concentrado para jogar na preliminar de Fortaleza e Ceará, um clássico. E a gente ia jogar na preliminar também contra o Ceará, juniores. E o Pedro Basílio, o saudoso Pedro Basílio, né? Professor Pedro Basílio, eu estava derrubando o jambo, né? Lá na concentração, e o Pedro me chamou e falou, ó, pegue sua bolsa, vá lá para a concentração do profissional, que você amanhã vai jogar no profissional. Na época, o lateral direito do Fortaleza era o Expedito. O Expedito tinha sofrido um acidente, né? E não tinha outro atleta para colocar no lugar dele, e ele me chamou para jogar de lateral direito, que eu nunca tinha jogado nessa posição, né? E chegando ali no Castelão, muita gente, o Castelão lotado, né? Mas assim, eu recebi o apoio de todos os atletas que já atuavam no profissional, principalmente do Ageu na época, do Alberto, né, do Eliezer, próprio Eliezer. Eu lembro que quando eu entrei em campo, o Ageu falou, ó, aqui é mais fácil de jogar. Aqui é muito mais fácil de jogar do que lá nos juniores. Então você tem total liberdade, você sabe jogar, né? Deu o maior apoio, maior força a mim. Naquele dia eu fui um dos melhores em campo, né? A gente ganhou o clássico de 1-0. Né? E desde aquele dia eu não voltei mais para o amador, né? Fiquei ali no elenco profissional e foi quando eu comecei a me projetar no profissional do Fortaleza. Isso já em 91. Cara, do nada, né? Como você falou, Pedro Basílio te chama e tal. Fala um pouco, que você disse também que teve esse apoio, principalmente do Ageu, que sempre foi uma liderança. Fala um pouco aí da importância desse apoio recebido do garoto que está indo para o profissional e também como é que funcionava aí
por exemplo, a tua entrada nas concentrações? Poxa, do nada, eu só via esses caras jogar, eu olhava para eles como algo distante e hoje estou concentrado numa véspera de um clássico. Aliás, a estreia foi no clássico, né? Véspera de um clássico rei. Fala um pouco também desse momento aí, tanto da importância quanto do espaço de concentração com, entre aspas, os teus ídolos do momento. Então, João, quando eu comecei a jogar no amador, eu coloquei uma coisa como objetivo, né? Eu lembro que eu ia do João 23 ao PC todos os dias a pé, ia e voltava, dava mais ou menos 40 minutos. E eu ia pensando no caminho. Eu ia pensando, eu vou ser titular, mas eu vou ser profissional. Eu vou ser profissional. E eu vi várias vezes o próprio Ageu lá no PV, Castelão, eu ficava ali vendo ele jogar, entendeu? E eu ficava, meu Deus, um dia eu vou estar aí, no profissional jogando. E quando foi esse dia, por isso que me marcou muito. Esse dia, quando eu cheguei lá lembro como hoje, no quarto de número 108, né? Tava lá Eliezer, tava lá Ageu, né? Osmani, né? Tava lá os jogadores. E quando eu entrei, assim, quando eu entrei naquele quarto com a minha bolsinha lá, caiu a ficha, né? Eu disse, hoje concretizou o meu objetivo, né? Foi o meu primeiro pensamento naquele momento ali, entendeu? E assim, em relação ao apoio, eu acredito que aquilo ali foi um ponto muito positivo para mim, né? Quando eu cheguei, fui muito bem recepcionado por eles, né? Me deram total força, né? Passando já a experiência de cada um, como que seria o jogo, como que seria a conduta no profissional, né? E isso me ajudou muito, e eu levei para toda a minha carreira. Isso foi em 91, e aí você já participou daquele time do Fortaleza, que foi campeão em 91, e permaneceu na temporada de 92, sendo bicampeão. Fala também um pouco dessa tua trajetória e, claro, da campanha do Fortaleza, de repente, não sei se você lembra, né? Aqueles que faziam parte aí do elenco com você. Brincadeira, claro que você lembra, mas fala um pouco desse momento. 91 tinha jogadores a nível de seleção brasileira, né? O Fortaleza contratou, no meio do campeonato para frente, contratou o Josimar, né? Que era da seleção brasileira. O próprio Mirandinha, também, que era a nível de seleção. Isso. Né? Mirandinha, cearense. Tinha Marquinhos Capivara. Marquinhos Capivara que levou uma carreira, não foi? Marquinhos Capivara, isso. No final da partida. Então, a gente tinha um goleiro muito bom, que era o Jorge Pinheiro. Né? Um cara muito profissional, esteve incrível. Por aqui recentemente. E já em 92, quando eu comecei a jogar como titular mesmo, né? Ali, eu era acho que o atleta mais novo. Não só do Fortaleza, mas do campeonato, né? Em 92 tinha o Nando, né? Tinha o Osmar, aí veio o Osmar, veio o Marcelo Henrique, né? Que também era da seleção brasileira, que veio do Fluminense, né? Aí continuou o Eliezer, chegou o Josué Baixinho, que tinha jogado no Ceará, no Goiás. De chumbo. Meu amigo demais. E a gente continuou, assim, com aquela família, porque antigamente os plantéis se tornavam uma família, né? Porque a gente ficava mais tempo junto do que próprio na nossa casa, né? E foi uma campanha belíssima, tanto 91 e 92 eu considero que foi melhor ainda, entendeu? Até porque em 92, quando terminou o campeonato, eu fui a revelação do ano, né? Foi a revelação do ano, fui a seleção do campeonato, participei da seleção do campeonato, né? E assim, me valorizou muito aquele título, né? O bicampeonato. 92, bicampeão, e a partir daí, como foi que seguiu a carreira do Adriano Cearense? A partir daí, 92, 93 eu tive um momento triste, né? Porque em 93 eu quebrei minha perna, né, num jogo no PV, e fiquei ali quase 7 meses parado, né? Fiz cirurgia e fiquei quase 7 meses parado. E em 93 eu vim voltar a jogar lá para o final da temporada, né? Terminou o ano de 93, aí fiquei em 94,
95 no Fortaleza, 96, quando terminou o Cearense, aí eu fui para a Europa, né? Até em 96 devido à questão financeira do clube. Eu fiquei um pouco desanimado, né? Pensei até em parar de jogar, né? Mas teve um amistoso contra o Ferroviário no PV, e lá tinha uns empresários da Europa, né, olhando o jogador. Na época, eles estavam interessados em levar o Robério, do Ferroviário, e o Freitas, zagueiro, do Fortaleza, né? E acabaram que eles gostaram de mim, gostaram do meu trabalho, e me levaram para a Europa, onde eu fiquei 1 ano e 2 meses. Isso foi na Bélgica, né? Isso 96, é isso? 96, 97, né? 96, Temporada 96, 97. Cara, e aí, essa passagem na Europa, como é que foi lá, cara? Uma outra cultura, uma outra história, uma outra língua? Outra vida, né? Outra vida. Outro mundo, né? Outro mundo. Cheguei lá, não sabia falar nada em belga, né? Em flemish, né? Que é o dialeto deles, em francês também, que eles falam lá. Para mim, no começo, foi muito difícil, né? Muito difícil, eu tive muita dificuldade. Eu fiquei num hotel lá 20 dias. Eu não tenho vergonha de contar essa história, mas eu passei 3 dias sem me alimentar direito porque eu não sabia pedir, né? O hotel, o pessoal ia para uma sala para se alimentar, e eu ia para a sala do café, eu pegava o café, juntava o café, levava para o meu quarto, e isso era a minha alimentação todos os dias, até que uma pessoa do hotel me ensinou algumas palavras, né, como pedir, e aí eu comecei a me alimentar. Mas foi assim, uma experiência muito boa, né? Experiência muito boa, que valorizou muito o meu currículo. Claro. Entendeu? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Na volta, você ainda chegou a jogar pelo Fortaleza e depois foi para o Ed Jundiaí. Quando eu retornei da Europa, né, que eu fui por empréstimo, né? Certo. O meu passe ainda era pertencia ao Fortaleza. Ah, tá certo, pronto. Quando eu cheguei no Fortaleza, aí estava na metade do campeonato de 97, né? Do campeonato cearense. E aí eu assinei um contrato com o Fortaleza até o final do campeonato, né? Onde a gente foi vice-campeões, né? Perdemos o título para o Ceará, né? E quando terminou, terminou o ano de 97, foi a minha saída definitiva do Fortaleza. Aí chegou aí para alguns times, Santa Catarina, São Paulo. Aí eu comecei como diz o jogador, né? Comecei a rodar, né? Eu fui pro Et Jundiaí, em São Paulo, né? Que a Parmalat tinha comprado lá, o Paulista. Fui contratado para o Et Jundiaí. Do Et eu fui pro Goiás, certo, né? Aí eu fui para o Goiás. Do Goiás eu voltei para cá de férias, e aí o Ceará me contratou em 99, onde eu fiquei em 99, 2000, fiquei no Ceará, né? 2001 eu voltei para o Tubarão, em Santa Catarina, né? Disputei o Campeonato Catarinense, a gente foi vice-campeão. Lá também fizemos uma campanha belíssima, né? Uma campanha que o Tubarão nunca tinha feito, né? Um vice-campeonato. Vice-campeonato. E em 2002 eu fui para o Ferroviário, né? Do Ferroviário eu fui para o CRB de Maceió, né? CRB de Maceió foi o último clube onde eu atuei. E aí, no final de 2003, eu resolvi parar. E foi justamente no CRB de Alagoas. No CRB foi meu último clube. Onde você decidiu parar e se aposentou. Hoje estamos recebendo Adriano Cearense, ele que tem história muito especial no nosso esporte, no nosso futebol, mas também rompeu barreiras, tá? A gente está batendo um papo muito especial e, claro, a tua participação também é sempre importante aqui para a gente. Em 2004, 2003, você se aposentou? 2004. 2004. Comecei de 2004, eu... No CRB, mas fala também da tua passagem lá pelo CRB. Foram 2 anos lá? Não, no CRB eu fiquei praticamente 8 meses, né? Uhum. Na verdade eu estava no 13,
Sim. Estava no 13 com o Arnaldo Lira. 13 Campina Grande. Isso, aí o Lira foi para o CRB, ia começar o Campeonato Brasileiro, aí eu me transferi para o CRB. Disputei o brasileiro todo pelo CRB, e quando terminou o Campeonato Brasileiro daquele ano, aí eu resolvi parar. Resolveu parar. Parou, voltou para Fortaleza. Parei, voltei para Fortaleza. Né? Dar uma respirada, afinal de contas foram, sei lá, 14 anos, 15 anos de 15 anos de muita dedicação, empenho. De muita luta, mas de momentos felizes. Gloriosos. Né? Muita amizade, fiz muita amizade no futebol, né? Muitos amigos, né? Amigos incríveis, que me ajudaram bastante, entendeu? Eu pude também ajudar muita gente no futebol, né? Da mesma forma como eu fui ajudado quando eu iniciei, eu também ajudei aqueles que estavam iniciando, no caso o Wender volante, jogou do Ceará, depois foi para o Flamengo, né? O próprio Rabicó, né? E outros, né? O Erivelto, né? O próprio Erivelto, que hoje é treinador do futebol feminino do Ceará, né? Foi um dos caras que eu tive a oportunidade de ajudar, de jogar junto. Né? O próprio Ronaldo Angelim, quando chegou no Ceará, eu já estava no Ceará. Então, eu louvo a Deus pela minha carreira no futebol, sabe, João? Louvo muito a Deus pela minha carreira no futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que por volta de não me lembro agora, 96, 97, eu acho, você pensou em parar. Esse sentimento te acompanhou por alguns outros momentos ou foi um momento de dificuldade, de luta, inclusive crise financeira, que foi um dos motivos que você citou? Ou não? Foi só de fato naquele momento, você, claro, pensa na família e isso, mas quando apareceu oportunidades, você logo tirou isso da cabeça e se dedicou ainda mais? Aquele momento foi um momento que eu não esperava, né? Atraso de salário, né? Fortaleza, infelizmente naquela época eu estava com uma dificuldade financeira, né? Grande, e ali a gente treinava, jogava, a gente com família, você sabe que família a gente tem que ter o dinheiro, né, para as nossas responsabilidades, né, como pai de família. E eu naquele momento eu pensei em parar por essa questão, entendeu? Pensei em parar por essa questão, né? Fiquei um pouco desanimado. E tinha o jogo contra o Ferroviário, que era um amistoso, né, no PV. Era só um amistoso ali para se eu não me engano, era questão de alimentos, né? A entrada era 1 quilo de alimentos naquela época. E eu lembro que eu não ia jogar. E o Marco Antônio Volante falou, não, vamos jogar, Adriano, vamos jogar. A gente terminou o campeonato, depois vem o Campeonato Brasileiro, mas vamos jogar, desanima não e tal. E me deu maior força e eu fui para esse jogo. E o jogo, eu fui muito bem no jogo, muito bem mesmo. Só que eu não sabia que tinha gente ali me vendo, né? E quando foi na semana seguinte, teve um treino na praia. Lembrei agora, teve um treino na praia e eu fui treinar para não ficar parado. Fui treinar, quando eu estava lá treinando, a minha cunhada, né, ligou no celular e falou que tinha um pessoal da Europa me esperando na minha casa. Já pensou? Não terminei nem o treino, peguei o carro, né? Fui para casa e foi aí onde eu lembro que quem estava com o pessoal lá era o pastor Donizete, dos Atletas de Cristo. Sim. Né? Tinha levado o pessoal lá da Europa. E aí logo o Adriano partiu para a Europa. Show de bola, campeão. A gente vai finalizar esse primeiro episódio. Nós vamos continuar a tua história em um outro programa, tá? Mas de antemão a gente já te agradece por esse momento. Mas lembrando que teremos um outro episódio. Cara, muito obrigado, tua história é sensacional. Não para por aqui, a gente vai falar ainda sobre algumas conquistas do Adriano, vamos falar sobre o momento atual do Adriano, com o que ele já fez como auxiliar, enfim, fora das 4 linhas, e também aquele debate pronto que é tradicional aqui em nosso programa. De verdade, muito obrigado por esse primeiro momento, meu irmão. Eu que agradeço, João, eu que agradeço. Quero te pedir desculpa. Que você já tinha me convidado, né? Mas infelizmente por causa do tempo, né? O tempo era muito curto, mas eu te agradeço pelo segundo convite, né? Hoje a gente
estar aqui fazendo parte desse programa, Maestro da Bola, né? E espero que você possa me convidar mais vezes. A gente está à disposição, tá? Show de bola. Olha só, compartilha com todo mundo, fala para todas as pessoas que Maestros da Bola é o maior e melhor acervo do futebol, do esporte cearense e dos cearenses no esporte. É apenas o primeiro episódio com Adriano Cearense, teremos um outro momento e eu conto também com a tua participação. Por hora, eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu!